20 de novembro é uma data emblemática, o Dia da Consciência Negra. A data teve origem na década de 70 para lembrar e homenagear o líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, assassinado por tropas coloniais no século 17. Mas a luta por igualdade racial é mais antiga no mundo todo. Em pleno século 21, o que avançou nesta relação? O que ainda pode mudar? Com a gente, o coordenador da área de comunicação e mídia da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e coordenador do curso de jornalismo da UBRA, professor Davidson Campos, que nos ajuda a entender melhor o assunto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde. Bom, professor, dados do IBGE divulgados na semana passada apontam que o número de estudantes negros e pardos em universidades públicas superou o de brancos pela primeira vez. É um dado, não digo para se celebrar, mas já aponta avanços. Como é que a gente pode entender num universo onde o Brasil, onde a maioria da população é negra e parda? Bom, essa é uma questão importante como ponto de partida, né? A maioria da população brasileira é negra, ou seja, pretos e pardos, e até os anos 90, o IBGE apontava que 5% dos universitários eram negros, né? Então, isso mostra, né, que por muito tempo existiu um recalcamento, um afastamento da população negra do ensino superior. Esses números, se à primeira vista parecem ser comemorativos, eles também são números de risco, né? Por quê? Porque a gente vive um momento muito delicado em termos de políticas públicas, né? Então, se teme, efetivamente, que esse dado seja utilizado como justificação para um recuo na política pública de acesso à universidade. Isso seria um retorno aos anos 90, efetivamente. Porque se esse número foi atingido, é efetivamente em função da existência dessas políticas. E é sempre importante lembrar que a política de acesso à universidade, ou seja, a tão falada cota, ela é uma política social, porque ela contempla estudantes pobres oriundos de escola pública. Entre os estudantes pobres existe um recorte racial, né, mas antes de ser uma política racial, é uma política social. Então, o número efetivamente é importante, né? A gente não vai ver, obviamente, essa representatividade nas universidades do sul do país, por exemplo, em função da constituição da população, né, mas em outras regiões, eu acho que a Bahia, Salvador, né, a Federal da Bahia é o maior exemplo, né, por muito tempo o número de estudantes negros era de 4%, e a população negra na Bahia é de 80%. Então, se esses índices melhores estão ocorrendo, é em função dessa conquista, né, do movimento social negro, que é a política de cotas e que, junto com o movimento social negro, né, ou junto com os negros, contemplou a população pobre do Brasil. Agora, no mercado de trabalho, essa realidade ainda não é similar e tomo como recorte, por exemplo, os docentes dentro das universidades. A gente falou agora dos discentes, mas os professores nas universidades públicas ainda são uma minoria expressiva, se a gente for falar assim. No ensino universitário, de uma maneira geral, né, se tem um dado que 16% dos professores são negros. E a gente tem que observar que num momento, né, em que o mercado de trabalho está em transformação, né, a entrevista anterior falava sobre isso, né, e de transformação de uma maneira bastante diferente, né, porque efetivamente os empregos estão terminando, né, e a gente já vive, né, aquilo que tem sido discutido como um novo 14 de maio. Né? Por quê? O 14 de maio é um dia que representa, se por um lado o dia posterior à assinatura da lei que aboliu a escravidão no país, né, representou também o abandono, né? E as políticas de acesso ao ensino, elas são importantes, né, já têm resultados, tem formado uma massa crítica e de tensionamento social importante, né, para novos avanços, apesar do contexto não ser propício a isso no momento, mas mesmo assim se continua pleiteando avanços. Mas no mercado de trabalho tem sido um gargalo, né? Então a gente tem mais pessoas negras com formação, mas essas pessoas negras têm tido dificuldade para acessar o mercado de trabalho. E o novo 14 de maio é efetivamente isso, né? A gente consegue chegar ao ensino superior,
né, a gente como a população negra brasileira, mas muitos não conseguem depois colocação. Claro que aí vai ter toda o incentivo e o debate sobre a questão do empreendedorismo, mas sabe no Brasil também que o empreendedorismo tem características de necessidade, né, e não de oportunidade. Então, é uma responsabilidade, né, que seria do Estado de promover a sua população e que é repassada para o indivíduo. Sim. Né, e aí vai ser cobrado dele resultados a partir de uma luta que é injusta no Professor, para a gente entender, eu vou pegar um recorte aqui sobre o futebol. Uhum. Né? A gente diz que a gente está vendo, por exemplo, no caso das universidades, uma transformação, mas no futebol, não só quanto às questões raciais, mas o machismo, o discurso machista, entre outras coisas, encontra espaço nos campos de futebol, nos estádios, para circular. Uhum. A gente teve recentemente o caso do jogador Tyson e Dentinho, lá na Rússia, mas aqui também, no Brasil, segundo o Observatório de Discriminação Racial do Futebol, já chegaria a 60 casos de discriminação racial este ano dentro do futebol mundial. Como é que a gente pode entender esses avanços de um lado, mas se fala tanto no Brasil em racismo velado. Uhum. E isso é uma demonstração de que a gente precisa avançar muito, porque as pessoas em um determinado contexto, ambiente, se sentem livres, às vezes, ou encorajadas a disseminar discursos de ódio. O racismo é estrutural, né? As pessoas antes tinham algum tipo de freio social em público, mas cada vez tem menos esse dispositivo, né? A gente está vivendo um momento bastante complexo em termos de intolerância, né, contra os negros e contra manifestações, principalmente religiosas, dos negros e que vão, né, tendo reflexo em diferentes outras esferas sociais. A gente tem visto, por exemplo, né, o genocídio de jovens negros. Isso é uma coisa que tem sido denunciada há muito tempo, né, e é fruto desse racismo estrutural. O genocídio de pessoas trans negras, em sua maioria, né, e de pessoas trans de uma maioria. Também as mulheres negras são vítimas da violência constantemente, socioeconômicos. Então, quer dizer, existe uma violência não dita, né, mas que no cotidiano ela está presente, e isso é um fenômeno desse tempo, né? É uma conjuntura. A gente tem costumado observar que a gente voltou a um momento muito parecido com a virada do século XIX, né, em que o discurso nacionalista vai ganhar assim, espaço, né? E todos os essencialismos e todos os riscos que esse discurso traz consigo fazem com que o considerado outro, né, se torne um inimigo. Uhum. Né? A gente já viu isso em diferentes momentos na história, né? E agora, infelizmente, não tem sido diferente. E a população negra, que já é alijada dos direitos à cidadania, tem sofrido mais. No futebol isso tem tido mais visibilidade, mas a gente conta 60 no mundo, né, aquilo que tem mais visibilidade. Sim. Quando a gente vai para o estádio, por exemplo, e a torcida faz os cânticos de macaco, isso é abertamente, né, um ato de racismo, porque é uma tentativa de desumanização. E não existe outra justificação. Sim. E não se conta isso, por exemplo, como caso de racismo. Nesse caso, até para a gente encerrar a conversa, apenas corrigindo, não foi na Rússia, o caso Tyson foi na Ucrânia, né? Mas aqui a gente teve em Minas Gerais, no Clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Rio Grande do Sul, Juventude, tem 2 casos esse ano. O que precisa mudar? Porque a gente não tem pessoas presas por injúria racial. Esse é não só políticas públicas, mas a lei tem que ser cumprida, de certa forma? Tem que ser cumprida, né? Não existe, até há pouco tempo não existia nenhuma condenação por racismo no Brasil, porque esse é um crime, né, que é sempre desconfigurado como, né, ou é tornado injúria racial, ou então é classificado como injúria e difamação, né? Então, a gente tem um problema de cumprimento de leis. Né? Existe já uma legislação que atende a isso, mas ela não é cumprida. Mais do que a questão legal também, mostra uma falência desse modelo, né, que a gente tem, e é um modelo construído em torno dessa ideia de universal, e que esse universal nunca foi inclusivo.
Ao contrário, sempre foi exclusivo e a gente tem observado nesse momento uma tentativa desses incluídos, né, dessa elite incluída, de manter os seus status e os seus privilégios. Professor Davidson Campos, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por nos atender e até um próximo encontro. Agradeço. Dizer sempre que o debate racial, em primeiro lugar, o debate étnico-racial, não inclui só negros e indígenas. A gente tem que passar a entender e debater que os brancos também são, dentro dessa lógica, uma etnia, porque senão ficam como a norma, né, e a gente discute a questão negra e a questão indígena sem efetivamente avançar, porque não inclui todo. Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigado. Seja bem-vindo sempre.